Você tem que ter cuidado quando tudo vai bem, quando tudo está certo. O que acontece é que quando tudo está direito é quando as pessoas abaixam a guarda. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: tenha cuidado quando tudo vai bem. É natural que nos esforcemos para realizar as nossas tarefas da melhor maneira possível, seja no que diz respeito à nossa saúde ou em nossas diferentes ocupações, nos nossos relacionamentos. Queremos fazer o nosso melhor. Quando você olha para alguma área de sua vida na qual você não dá o melhor de si, esse fato, que pode deixá-lo frustrado e ansioso, pode ser a coisa pela qual você mais ora. Em nosso esforço para fazer aquele nosso melhor, descobrimos onde está a nossa força e também descobrimos onde estão as nossas fraquezas. Assim, por vezes, precisamos colocar muito mais esforço nessa área que provavelmente sentimos ser a mais fraca. E às vezes melhorar, mesmo quando sentimos que nada está fazendo sentido. Se você está realmente trabalhando nisso, provavelmente está fazendo mais progresso do que pensa. Então, você quer alcançar seus objetivos e depois de atingir alguns deles, você relaxa um pouco. Você leva a vida fácil. E depois de algum tempo, talvez, após fazer a vida um pouco mais fácil, você começa a ser menos sensível naquilo que o pressionava a ser um sucesso em tudo o que estava fazendo. Às vezes, ser menos sensível significa que relaxamos acerca de nossas atitudes, acerca de onde estamos, com quem estamos e que objetivos temos. E isso é especialmente verdadeiro em nossa vida espiritual. Por isso intitulei esta mensagem: temos que ter cuidado quando tudo está bem. Porque tudo está indo bem, você ganhando dinheiro suficiente e você está fazendo bem o seu trabalho e você tem um pouco de dinheiro extra, tem um pouco de tempo adicional e assim, você sabe, a vida vai bem e por isso você apenas relaxa e se diverte. E por isso temos de ter cuidado quando tudo está indo bem em nosso caminho. Às vezes, isso pode ser o início de um desastre. Então, quero que você abra a Bíblia no 2º capítulo do Gênesis. E assim você sabe que o 1º capítulo, principalmente, é o da criação da terra, acerca de todas as coisas boas que Deus fez. A partir do 2º capítulo, vamos olhar para esta escritura, começando no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Chamamos-lhe o jardim do Éden. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ouça isto: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Achei isso interessante, que Deus tenha identificado um lugar onde havia ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio
é o Eufrates. Você pergunta, bem, por que Deus colocou tudo isso na Bíblia? Porque Ele quer que saibamos onde isto está. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Assim, Deus criou este incrível e lindo lugar para viver. E assim ele diz: tendo criado todas essas belas coisas, então coloquei 2 árvores no jardim. Agora, você e eu poderíamos questionar: Deus, por que o Senhor não deixou como estava antes? O Senhor poderia ter colocado lá uma pereira, ou macieira, ou laranjeira, ou limoeiro, ou abacateiro. Mas uma das árvores que o Senhor colocou lá era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que o Senhor teve que colocar isso no jardim? Então, vamos falar nisso em um momento. Então, vamos olhar para Adão, mas olhar para ele sob essa luz. Antes de tudo, a sua residência, de que já falamos. A Bíblia diz que era agradável aos olhos daqueles que poderiam olhar para ele, absolutamente lindo. Boas árvores frutíferas para alimentar, para matar a fome. Então, fico pensando naquele incrível e bonito jardim. Tudo acerca dele é absolutamente perfeito. Agora, há uma árvore de uma espécie estranha lá, mas não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram juntos no jardim, quando tudo era belo e eles eram obedientes a Deus. É claro que tudo que diz respeito ao jardim era perfeito, mas Deus deu a Adão uma responsabilidade naquele incrível lugar que vivia. A Escritura diz que cabia a Adão manter o jardim, ou seja, gerenciá-lo. Por isso, o Éden foi formado por Deus e entregue aos cuidados de Adão para que o guardasse. Adão tinha a responsabilidade que era a de manter o jardim de Deus. Dessa maneira, tudo estava bem. Deus disse que havia muitas árvores frutíferas que davam frutos bons como alimento. Em outras palavras, não havia necessidades. Você não poderia pensar em uma única necessidade ou desejo que Adão tivesse e que não fosse atendido. Ele tinha tudo. Quando você olha para toda aquela beleza do jardim, o que você acha que era tudo aquilo? Bem, Deus tinha uma restrição. Adão e Eva tinham tudo isso. Comida perfeita, tudo perfeito. Eu disse que não havia nenhuma restrição a não ser uma árvore. E que árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, observe aqui a palavra certamente. Você se lembra do que Satanás disse a Eva? Certamente não morrerão. Disse Deus, certamente você morrerá. Veja isto, Satanás disse, certamente não morrerão. É exatamente a maneira como o diabo ainda age. Ninguém realmente sabe muita coisa sobre o diabo. Ela não vai saber, eu não sei. Eles não saberão. E se você tomar um pouco de tudo isso, bem, porque todo tipo de pessoas faz todos os tipos de coisas. O diabo não mudou. Ele trabalhou com Adão e Eva. Ele ainda está trabalhando. E o propósito desta mensagem é avisá-lo para que não abaixe a guarda e não seja menos sensível ao que está acontecendo ao seu redor, em que tudo parece tão bem, porque as coisas que acontecem ao seu redor querem fazer que você perca a bênção de Deus. Assim, uma coisa que eu disse é que você tem que se lembrar. A árvore no meio do jardim é mortal. Então, vamos fazer uma pergunta. Há 2 árvores lá, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus iria colocar aquela árvore ali? Assim, ele poderia tentar o homem? Não. Mas pense nisso.
Suponha que, lá, por exemplo, havia uma única mulher no mundo e um único homem no mundo, e você queria se casar com ela, ou ele é a sua única opção. Então, onde está o amor? Em outras palavras, se Adão e Eva não tivessem uma escolha, seriam eles como robôs. Porque eu a amo, eu não tenho escolha. Porque eu o amo, eu não tenho escolha. Em outras palavras, se Deus os criou e os colocou no jardim e não lhes deu nenhuma escolha, onde está o amor? Acredito que uma das razões por que Deus lhes deu a oportunidade de fazer uma escolha não era para que escolhessem mal e fossem prejudicados por isso, mas ouça, para que eles o amassem o suficiente para escolher o certo. Ele nos deu a opção de escolher amá-lo ou não amá-lo. Isso faz que o relacionamento deles com Deus seja muito mais precioso, gratificante e satisfatório. Temos uma escolha. Vamos olhar para a resposta de Adão por um momento. Aqui ele está nesse impressionante lugar, bonito e indescritível, em que dá a sua resposta. Qual foi a resposta dele? Bem, ele tinha guardado o jardim, tudo fantástico. Então Deus tinha lhe dado Eva e, ela tentou descobrir o que realmente era o fruto proibido e qual era a oferta do diabo. Então você vai ser como Deus. Eles já eram como Deus. Eles tinham todo o conhecimento que poderiam possivelmente necessitar como Deus. Eles possuíam tudo o que poderiam possuir. Total satisfação. Mas Satanás diz a Eva, Deus está escondendo algo de você. Agora você pode ser como Deus. Tudo que você precisa fazer é tomar o fruto e dar uma mordida. É interessante que, eu não sei quanto tempo essa conversa durou. É muito breve na Bíblia, mas finalmente ela decidiu dar uma mordida. Agora veja isso. De acordo com a Escritura, ela entregou o fruto a Adão. Vamos apenas supor que fosse uma maçã. Ela entregou a maçã a Adão. Ele deu uma mordida. Ele não disse a Eva, você não se lembra do que Deus disse? Que não devemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim? Ambos caíram e, de repente, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Então, eles tiveram de se esconder. E você conhece a história. Deus vem andando na viração do dia e diz, Adão, onde você está? Ele teve que dizer, você sabe, tivemos de encontrar uma árvore grande o suficiente para nos escondermos atrás dela, porque sabíamos que você iria aparecer mais cedo ou mais tarde. Agora, em sua caminhada com Deus, tudo está indo bem. Quer dizer, Ele está lhe abençoando, você está ganhando dinheiro suficiente e sua família vai bem. Você dirige um bom automóvel, vive numa casa, agradável. Na medida em que você está vigiando tudo, está indo muito bem. Nós temos que viver neste mundo em guarda. Não podemos ir descuidadamente a qualquer lugar e dizer, e daí? Tudo parece simplesmente fantástico e apenas ficamos descuidados, porque o diabo sempre tem uma oferta que é absoluta e diametralmente oposta ao que Deus tem para você. Estou certo de que, quando Satanás fez a oferta enganosa a Eva, foi mentindo. Mas em vez de pensar no que tinha, de pensar onde ela estava, de pensar no que Deus lhe tinha dito e de como absoluta e perfeitamente eles viviam, ela decidiu acreditar no que o diabo disse, que se ela quisesse ser como Deus, desse uma mordida.
Ela quis o que era proibido, porque Satanás disse: bem, se você realmente deseja desfrutar o jardim, se você realmente deseja aproveitar a vida, você vai ter que dar uma mordida. Basta dar uma mordida. Mas isso era uma mentira de Satanás, era uma armadilha. Satanás ainda está mentindo, ele ainda está dizendo às pessoas: você precisa disso. Bem, se você realmente quer viver a vida, você deve ter um pouco disso. Ou se você realmente quer ser feliz na vida, você precisa se casar com ela, ou em vez dela, aquela outra. E Satanás continua cheio de mentiras. Ele não mudou. Ele usa as mesmas táticas que tem usado. Em relação à verdade, ele está sempre negando o que é verdadeiro, o que o verdadeiro Deus disse. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E isso foi exatamente o que eles fizeram. Então, pense nisso. Toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a morte, toda a miséria que tem acontecido neste mundo começou num jardim perfeito entre duas pessoas que desobedeceram a Deus. Em qualquer família, se uma pessoa desobedece a Deus especificamente, muito claramente, o que acontece? Todo mundo na família sofre. Todos na família incrível de Deus, desde o início dos tempos até agora, estamos todos feridos. Todos nós fomos feridos. Todos nós temos sentido o peso, a carga e a culpa do pecado. Você tem que ter cuidado quando tudo está bem. Você tem que ter cuidado quando tudo está certo. O que acontece é que, quando tudo está certo, é quando as pessoas abaixam a guarda. É quando as pessoas começam a pensar: bem, o quão bem eles estão fazendo. Antes você estava indo bem, você estava orando a Deus, e você era obediente a Deus, estava pedindo a Deus para lhe dar direção e orientação na vida. E você pedia a Ele para atender às suas necessidades, de curar seu corpo, ou o que quer que seja. Mas agora, depois de tudo estar indo tão bem, você escolhe experimentar algumas das ofertas do maligno, um pouco disso e um pouco daquilo. Estou lhe dizendo que se trata de uma armadilha do diabo. O que vemos acontecendo ao nosso redor é a armadilha de Satanás. Um pouco disso não vai doer. Ouça, um pouco de pecado vai feri-lo, porque um pouco de pecado multiplica em um todo, normalmente em um monte de pecado e um monte de desobediência a Deus. Quando tudo é bom, olha, tenha cuidado com quem você escuta. Seja cuidadoso para quem você olha e a maneira como você olha para ele ou para ela, e a maneira como você responde a outras pessoas, e a maneira como você escolhe seus amigos. Então, a última coisa que eu gostaria de mencionar acerca da resposta de Adão é o arrependimento dele. Veja o que aconteceu. Expulsos do jardim. Primeiro de tudo, a vergonha. Eles tiveram de se esconder, tentar esconder de Deus. Eles não tinham nada para cobrir seus corpos, porque, de repente, eles nunca experimentaram a vergonha. De repente, eles tinham vergonha de estar nus, vergonha de estarem na presença de Deus, receosos de que Deus iria encontrá-los e, naturalmente, saber o que fizeram. Medo do que ia acontecer de repente, porque eles poderiam ouvi-lo como um eco. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tarde demais. Tarde demais.
Esta noção que eu gostaria de ter, eu gostaria de não tê-la. Tarde demais. Você tem que ter cuidado com o que você ouve, para o que você olha, com quem o vê, com o que você quer, com o que você deseja, com o que o futuro parece. Porque lembre-se, a alma que pecar, essa morrerá. A lei de Deus não mudou. Você colhe o que planta mais do que você semeia, mais tarde do que você semeia. Nada mudou. O salário do pecado é a morte. E assim temos o privilégio de viver obediente diante de Deus. Nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, a fim de nos advertir para não vermos isso, para não assistirmos aquilo. Nós realmente não podemos nos desculpar pelas coisas que fazemos. Isso não está certo, porque Deus nos adverte. Temos uma Bíblia completa, cheia de advertências. Adão e Eva tinham a voz de Deus cristalina. No dia em que dela comer, você morrerá. Agora temos de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cheia de provas. O dia em que você age contra Deus, algo acontece com você. Você morre no seu interior. Ouça-me com atenção. Há muitas pessoas que estão morrendo todos os dias no seu íntimo e chamam isso de outra coisa. O salário do pecado, só há uma cura para isso. Deus não mudou suas leis. E se você deve pensar em Adão e Eva, eles tinham tudo. Veja isto. Quanto tempo levou para levá-los a perder tudo? E eles perderam tudo. Então, simplesmente quero fazer uma pergunta. Você tem cuidado de quem são seus amigos? Você vigia aquilo que seu marido ou esposa traz para casa? Você é cuidadoso com a leitura da palavra de Deus todos os dias? Você cuida em falar com o Pai Celestial todos os dias? Você é sensível em seu relacionamento com Deus todos os dias? Você está sendo tentado a imitar outras pessoas que parecem ter um tempo tão bom, ao passo que você talvez em seu círculo de amizades sente que não está tudo bem? Mas se você é obediente a Deus, como pode querer algo que vai acabar por destruí-lo completamente? Lembre-se disso. Você não pode mudar as leis de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Você não pode mudá-lo. Portanto, como seguidores de Jesus, temos que ser, cheios do seu Espírito, obedecendo aos sussurros do Espírito Santo. Quando ele nos mostra algo que não se encaixa em quem somos como crentes, devemos dizer não, 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 não. Não se preocupe com o que seus amigos pensam. Pessoas que vivem sem o Senhor Jesus Cristo estão morrendo um pouco a cada dia. Quando tudo está indo bem, temos de ter o cuidado de ouvir a voz de Deus claramente. Quando Ele nos dá um aviso, então não discutir com Ele ou ter uma discussão com Ele, mas apenas obedecer. Bem, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, ouça isso. Você é como Adão e Eva se escondendo atrás da árvore. Você está perdido e sua única esperança de salvação é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, confiando nele para o perdão dos seus pecados, para a habitação do Espírito Santo, para que você possa ser a pessoa que Deus quer que você seja. E isso significa que você nunca vai ser tentado? Não. Será que isso significa que você nunca vai pecar? Não. Mas isso significa que você tem o Senhor Jesus Cristo vivo no seu interior, avisando-o, e tem o Espírito Santo para capacitá-lo a dizer não ao pecado e sim ao Deus vivo.
Espero que você seja sábio o suficiente para fazer isso. Se você está aqui hoje e nunca confiou em Jesus como seu Salvador, se deseja tomar a decisão mais importante da sua vida, faça essa oração. Deus, o que tenho ouvido é para mim. Eu pequei contra ti. Agora conheço melhor. Eu sabia a verdade, mas a havia violado. Estou pedindo que tu hoje perdoes os meus pecados. Estou pedindo que me perdoes. Estou confiando em ti como meu Salvador, dando a minha vida a ti. Como Deus vai responder? Ele vai perdoar os seus pecados, conservá-lo exatamente onde você está. Se você pedir, Ele vai responder. Essa é a minha oração por você. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra enviada a todos nós que estamos aqui. Eu oro para que tu fales com alguém aqui que está sendo tentado a tornar-se amigo de quem poderá afastá-lo de ti. Que ele seja lembrado de que tu não mudas a tua lei e que, mesmo depois de termos sido salvos, se escolhermos não obedecer a ti, algo morre dentro de nós. E oro em favor daqueles que estão sentados aqui, se alguém que ainda não conhece a ti e que estão sendo tentados a fazer escolhas e estão ouvindo o diabo, que a mensagem que eu acabei de pregar hoje fale ao coração deles, para que eles não ouçam a mentira do diabo de que, desobedecendo a ti, não vai morrer, quando a tua palavra diz que certamente vão morrer. Conceda-lhes a sabedoria de dizer não ao diabo e sim ao Espírito Santo. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.